Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais um podcast EBD em Síntese. Eu sou o presbítero Francimar Araújo, vice-superintendente aqui da Escola Bíblica Dominical da sede da nossa Assembleia de Deus em Parnamirim. Hoje nós estaremos ministrando mais uma aula para a lição de adultos, a lição de número 11, que tem como tema essa lição, Jacó de enganador a homem de honra. Nós estamos estudando nesse trimestre foi escrito pelo pastor Edinaldo Renovato de Lima, pastor Edinaldo aqui de Parnamirim, com o tema Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Comigo, para essa participação, está o pastor Kleber Maia, nosso segundo vice-presidente do campo aqui da Assembleia de Deus em Parnamirim, e também o nosso diretor da Escola Teológica e superintendente da nossa Escola Bíblica Dominical na sede. Pastor Kleber Maia, seja bem-vindo mais uma vez para mais uma lição, mais um subsídio para os nossos professores, pastores e alunos da Escola Bíblica Dominical aqui no Rio Grande do Norte. Amém. A paz do Senhor, presbítero Francimar e todos os queridos irmãos que estão nos acompanhando nesse podcast abençoado do EBD em Síntese. É uma alegria estar aqui para mais uma lição e certamente os professores poderão fazer uso desses subsídios para enriquecer a sua lição e ter uma aula muito proveitosa para a glória de Deus. É um prazer estar aqui mais uma vez para contribuir com esse podcast. Muito bem, pastor Kleber, meus queridos irmãos, professores, pastores, superintendentes da Escola Bíblica Dominical, nós estamos felizes e gratos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui nesse podcast. O tema da lição de hoje é um tema riquíssimo de aplicações, de ensinamentos para a nossa vida, para a nossa fé, com o tema Jacó de enganador a homem de honra. Essa lição traz 3 tópicos e cada tópico vai procurar desenvolver, né, a família de Jacó. Teremos um tópico sobre a família de Jacó. O segundo tópico, Jacó deseja retornar à sua terra. E o terceiro tópico, Jacó no val de Jaboque. Então, será um ponto aqui dessa lição, a tônica dessa lição é justamente falar do tempo em que Jacó esteve na casa do seu sogro Labão, né? Então, desde a sua saída ali de Canaã para fugindo da presença do seu irmão Esaú, que queria matá-lo devido à venda da primogenitura, à bênção que ele tomou em seu lugar, que Jacó tomou em seu lugar. Então, Jacó ele foge, né, dali da sua casa, do seu pai, do seu irmão, e vai morar com aquele que seria o seu futuro sogro, né, o seu tio, né, irmão de Rebeca. E Jacó, portanto, durante esse período que ficou lá, né, período de 20 anos, Jacó, portanto, ele teve uma vida não muito fácil, né? Então, essa lição vai mostrar a colheita difícil que Jacó ele teve ali, né? Pagou quinhão por quinhão o que ele fez ali com seu irmão, com seu pai, e encontrou, como costumam dizer, alguém tão astuto, né? Quanto ele, e Jacó então vai ter um período difícil. Ali ele vai constituir a sua família, né? Vai depois retornar, planejar retornar para a sua casa, né? Deus fala com ele para que ele retorne, e aquela passagem tão conhecida de todos nós, que é o encontro ali de Jacó com Deus no val de Jaboque, onde ele deixa de ser Jacó e recebe um novo nome, né? Recebe um nome agora fruto dessa experiência transformadora que ele teve com Deus no Val de Jaboque. Então, a sua família cresce, né? A nossa introdução vai trabalhar justamente esse crescimento da família de Jacó, né? Ali na terra de Labão. Mas, antes disso, nós vemos uma introdução que é importante cada professor trazer para os seus alunos, é justamente contextualizar, né? É sempre bom contextualizar porque tem aluno que ele não está presente em todas as lições. Então, como aqui a gente segue uma lógica na história desses patriarcas, seria interessante sempre, em cada introdução ali, rapidamente, o professor contextualizar, né, em que momento da vida do patriarca está, o que aconteceu um pouco antes disso,
e o que o levou àquela situação. Então, é importante trazer um contexto ali do início daquela lição, né? E, claro, despertar, né? A introdução é sempre um despertamento para a classe, do interesse, com perguntas, tem algumas sugestões aqui na lição, com perguntas, com algumas provocações ali teológicas, algumas implicações das decisões desse personagem que nós estamos estudando agora, que é Jacó, e preparar os alunos para esse momento. Pastor Kleber, o tópico primeiro, nós temos então o tema A Família de Jacó, esse encontro de Jacó com a sua amada Raquel, né? O engano, né? Que ele também é enganado pelo seu sogro, na noite de núpcias praticamente, ele tem até uma surpresa ali, o sogro já prepara tudo e o engana, e o crescimento da sua família, uma família bem grande, né, pastor? Dos patriarcas aí, Jacó, duas mulheres, duas esposas, duas concubinas, 12 filhos e uma filha. Tá com o senhor aí esse momento aí. Jacó, eu estava conversando com os alunos na última aula, e Jacó já tem mais de 70 anos, né, pela cronologia bíblica, quando ele sai ali do seu pai, né? Isaac já está ali velhinho, pensa que já está para partir, mas ainda vive um bocado. E Jacó não era também um jovenzinho que foge de casa, realmente já era um homem maduro, experiente e vai constituir uma grande família, né? Demorou, mas quando começou, fez muita gente, né, pastor? Tá contigo, viu, pastor É Cleber? verdade, é verdade. Esse tópico ele é muito interessante e é sempre importante o professor estar atento às questões de aplicação, né? Uma vez que a história é bastante conhecida, precisa o professor torná-la mais interessante e aplicável, né? Fala do momento que Jacó encontra com Raquel. Quem leu o livro A Arte da Narrativa Bíblica do Robert Alter é muito interessante porque ele mostra que os patriarcas sempre tinham uma história de um encontro ao redor do poço. Moisés, Jacó, a situação de Isaac, ele é tão passivo que vai outro no lugar dele, né? No entanto, sempre esse encontro é marcante e gera uma família dali, né? Sendo que, no caso de Jacó, ele de fato aproveitou aquele momento e na tradição judaica, às vezes Jacó é mostrado como até um homem muito grande, uma espécie de gigante até, porque ele arranca a tampa de um poço que normalmente três homens era que conseguiam fazer. Então, ou é a força do amor, ou ele está realmente apresentado aqui como alguém muito forte, o que poderia é, trazer uma figura diferente do que foi pensado pelo fato dele estar fugindo do seu irmão. Alguém pode pensar em Jacó como uma criatura muito frágil, mas não parece aqui, né? E ele então vai se enamorar, apaixonar-se pela única pastora de ovelhas que a Bíblia apresenta, que é a sua esposa Raquel, né? Sendo que ele aí vai trabalhar por ela, porque diferentemente do que aconteceu com o seu pai, né, que no caso foi o Damasceno Eliezer que vai no seu lugar, mas ele vai recheado de dotes, ele vai cheio de presentes. Jacó vai, como a gente diz, com a mão na frente e outra atrás, né? Não tem nada. Então, o que ele vai oferecer é o seu trabalho. Mas é interessante também o professor pensar que a gente, às vezes, coloca uma marca, né, um estigma em Jacó como o enganador. E aqui a lição já começa fazendo isso. Porém, vamos ver que Jacó, ele não é uma pessoa má, ele tem essa questão da esperteza. Porém, ele é um homem muito trabalhador, é um homem muito dedicado à sua família. Ele é um homem que nunca
traiu nenhuma das suas esposas, a não ser entre elas mesmas, né? Se a gente pode considerar assim, mas ele sempre foi muito dedicado à família, muito trabalhador. E uma questão especial é que ele era um homem que brigava pelas bênçãos de Deus. Ele todo o tempo está brigando pela bênção de Deus e a gente tem que ter cuidado para não colocar um estigma em Jacó como sendo a figura do enganador, né? Ele também tem muitas boas características ele é esperto de fato, mas nós não podemos dizer que ele é um homem mau, né? Ele não é exatamente um mau caráter. Ele tem essa questão aí do engano. Porém, é uma questão importante para o professor pensar que a lição vai falar sobre a transformação, né, ou a formação do caráter de Jacó, e nós vamos ver que, no primeiro momento, a família de Jacó, o ambiente familiar, influenciou no seu caráter. O professor pode refletir um pouco sobre as marcas que a família deixa na gente. Depois, Deus vai trabalhar nele através de processos que não são fáceis. E aí nós podemos também pensar como Deus usa processos na nossa vida para formar o caráter. E por último, o encontro com Deus que vai transformar definitivamente o caráter de Jacó, mas não é o único evento em que Deus está trabalhando na sua vida, né? E o primeiro tópico fala sobre a família numerosa de Jacó, que vem a partir desse momento em que ele casa com Leia, ele é enganado, mas é preciso cuidado aqui também, né? A lição diz que Labão não teve escrúpulos em usar Leia para enganar Jacó. Porém, vamos pensar que o maior propósito aqui não é enganar Jacó. O maior propósito é casar Leia. O Labão não estava pensando, eu tenho que dar um jeito de enganar esse cara. O que ele estava pensando eu não posso deixar a mais nova casar e a mais velha, que nem era a mais bonita, que talvez não era a mais prendada, ficar aqui sem casamento, né? E ele próprio, Labão, explica que isso era um costume cultural. Então a gente não pode simplesmente jogar isso na conta de um engano, porque há outras nuances nesse casamento com Leia. E além do mais, tem outra coisa que a gente precisa refletir. A graça de Deus é maior do que os nossos sonhos e maior do que os nossos problemas. Porque é exatamente o casamento com Leia, ou seja, o casamento que ele é forçado a ter contra a sua vontade, que gera ele ter duas esposas e elas têm momentos de infertilidade, especialmente a mais amada, o que vai fazer com que ele tenha mais duas mulheres, e é exatamente isso que leva Jacó a ter as 12 tribos. Senão a gente ia falar de 3 tribos, 4 tribos, né? Porque Abraão e Isaac não tiveram muitos filhos. Ou seja, é um problema, mas Deus usa esse problema, Deus usa essa situação por sua maravilhosa graça para dar uma família numerosa a Jacó, de onde surgem as tribos, né? Então a gente precisa também refletir sobre como a graça de Deus é maior do que as dificuldades da vida, e Deus acaba usando isso para dar 12 tribos a Israel por meio do patriarca. Porque se fosse de uma só mulher, provavelmente ele não teria esses filhos todos. E se não fossem duas, não haveria disputa, né? Quando ela tivesse dois, três, ela estaria satisfeita. Enfim, não vamos dizer que Deus planejou exatamente isso, o engano em si, mas Deus permite e utiliza essas circunstâncias. E aí é hora do professor também refletir que situações na nossa vida Deus permite aparentes caos, aparentes desordens, para cumprir, na realidade, os seus planos, porque a graça é maior do que as dificuldades que nós enfrentamos, né? Então, mais do que explorar simplesmente aqui o engano e a grande família,
o professor tem pontos surpreendentes a pensar sobre essa questão da família de Jacó, mas também reconhecer o peso das escolhas, o peso das mentiras até, não é? Que deve fazer-nos entender que a mentira traz um peso e um custo muito alto, que Jacó vai passar muitos anos para pagar, né? E, portanto, isso é uma lição para nós fugirmos desse tipo de atitude que, de fato, é muito destruidora na nossa vida. E eu creio aí, então, que há um primeiro ponto com uma série de reflexões importantes que o professor pode trazer para falar com seus alunos, antes de chegar no segundo ponto, quando depois de 20 anos ali, Jacó deseja retornar, e agora é o senhor presbítero Francimar que vai nos trazer aí as ideias deste segundo ponto. Pastor Kleber, realmente são esse tópico, esse primeiro tópico, nós temos aí muita coisa, né, para a gente tentar falar, aplicar e sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Sempre costumo dizer que o professor ele tem que estar sensível àquilo que o Espírito Santo também quer falar à classe, né? Porque o conteúdo ele pode ser amplo, as aplicações muitas, mas naquele momento a sensibilidade ao Espírito, a direção do Espírito de falar a classe, de falar às pessoas que estão ali, os alunos, né? É muito importante porque Deus pode nos direcionar para uma aplicação específica, para um ensino muito específico dentro de tantos ensinos que nós temos a respeito de cada tópico dessa lição, né? Então, as narrativas elas são riquíssimas no ensino e o professor tem que tomar cuidado para não se perder, não falar muito e acabar não tendo tanto objetivo. Jacó, portanto, ele depois de formar sua família, como o pastor Kleber Maia já nos falou, nós temos agora um desafio dele retornar, né? Era um desejo de Jacó e também, segundo a Bíblia, também era um desejo de Deus, né? Desejo de Deus para a vida dele, né? Realmente o tempo dele chegou ao final naquele lugar. Algo importante que o pastor Kleber Maia falou, né, que o trabalhar de Deus na vida de Jacó, né, parece que o encontro com Deus na vida de Jacó não foi só no Val de Jaboque. De fato, Deus está trabalhando na vida de Jacó desde o seu nascimento, né, os conflitos que ele vivenciou na casa dos seus pais, com seu irmão, com o seu sogro, com as suas esposas, né, com os seus filhos. Deus ainda trabalhou muito na vida de Jacó, mesmo após o Val de Jaboque, né, com a perda de José, os conflitos ali de Levi e Simeão por conta de Diná. Então, realmente foi um patriarca que vivenciou muitos momentos difíceis na vida dele, a ponto dele chegar no encontro com o Faraó de chamar a sua vida maus dias, né, maus e poucos dias, se comparado com os seus pais, né, com o seu avô Abraão, com o seu pai Isaac. Então, de fato, foi uma vida muito dura a vida do patriarca Jacó. No entanto, foi a partir dele que Israel cresceu, né? Cresceu numerosamente. Foi a partir de Jacó que o povo ele começa a crescer e com os muitos filhos e as 12 tribos. Então, esse ponto, esse segundo tópico, meus queridos professores e professoras, nós temos algo importante, né, a tratar, que é justamente quando chega o tempo de Deus. Uma aplicação é o tempo de Deus na nossa vida, né? Em alguns momentos há portas que Deus abre, que nós chegamos e que nós crescemos, aprendemos, frutificamos, enfrentamos dificuldades, mas chega um momento que Deus também diz para nós que é tempo de sair, é um novo tempo. Então, trabalhar essa questão da mudança, né? Foi uma mudança primeiro para Jacó sair da casa dos pais dele, e agora é uma mudança para ele sair, não mais sozinho, mas Jacó estava agora com 4 mulheres, com 12 filhos, uma filha, com grandes posses, né? Chegou com nada até a casa do seu sogro, mas ali Deus prosperou. Algo importante também, o pastor Kleber frisou, Jacó era um homem de muito trabalho, de muito esforço. Nós não vemos em Jacó alguém que
eu tenho a bênção e agora vou esperar as coisas caírem do céu. Na verdade, ele tinha a bênção, tinha a promessa, mas ele trabalhou muito, né, para sustentar suas mulheres, sustentar os seus filhos, né, e isso fez com que Jacó prosperasse. Então, Deus prospera o nosso trabalho, né? Nós temos as promessas de Deus, a palavra de Deus, mas o nosso trabalho, ele de fato é o meio que Deus nos abençoa, pelo qual Deus vai abençoar a nossa vida e a nossa família. Então, Jacó ele vai voltar com a vontade de Deus, não era apenas uma vontade dele, mas também era uma vontade de Deus para que ele voltasse para a terra da promessa, a terra da aliança, né? E esse retorno não vai ser tão simples, né? Depois, quando ele termina de fazer o pagamento ali de mais 7 anos por Raquel, ele vai procurar o seu sogro, vai dizer que quer retornar à sua terra, mas ali Labão se vê numa situação difícil, né? E mais uma vez, muito pragmática, né? O primeiro momento de Labão não é a preocupação dele de perder as filhas, de perder ali os netos, né? Na verdade, a preocupação dele é financeira, né? Ele percebeu que em Jacó havia a bênção de Deus e Labão enriqueceu muito, mesmo pagando a Jacó, mesmo com toda a família, muita gente para alimentar. Isso não era fácil naquele tempo, uma família numerosa, mas Labão viu que ele era muito mais rico depois de Jacó do que antes de Jacó, né? Então ele percebe ali uma oportunidade, faz um acordo, um novo acordo com Jacó, para que Jacó permanecesse mais um tempo, e aí é um texto que os irmãos vão ler, vão tentar extrair algumas aplicações do pagamento, né? Há um contexto cultural aqui, tem também um sonho que Jacó tem a respeito ali dos animais malhados, salpicados, e então é uma mistura ali de uma ação divina com também um contexto ali da própria cultura, tá? Um pouco de ciência também envolvida. Enfim, os irmãos vão pesquisar a respeito desse tema e mostrar que esse crescimento também não foi apenas da estratégia de Jacó, foi a bênção de Deus. E é muito importante a gente perceber isso, pastor Kleber, é que nós não podemos achar, né, de que são as nossas estratégias que nos dão crescimento, né? Ou seja, nós podemos ter estratégias, planejamento, agirmos ali com estudo, mas na verdade a diferença na vida de Jacó era a bênção de Deus, era a aliança que Deus tinha com esses patriarcas, né? Então nós vemos ali essa Jacó prospera mesmo estando em desvantagem, né? Ou seja, o acerto com o seu sogro era um acerto que era mais vantajoso para Labão do que para ele, mas Deus reverte a situação, né? Ou seja, faz com que Jacó ele prospere mais, mesmo estando em desvantagem. Então, ou seja, quando Deus está nos abençoando, quando nós estamos onde deveríamos estar, Deus trabalha em nosso favor. E às vezes parece que é a gente que está fazendo, mas na verdade é Deus que está fazendo. E nós temos também exemplos, né, de pessoas que em momentos que estão trabalhando muito mais, dedicando muito mais, às vezes deixam de fazer a obra do Senhor, abdicam do tempo de consagrar o tempo a Deus, o serviço ao reino de Deus, e acabam prosperando menos em outras áreas da vida, né? Vão trabalhar mais e acabam perdendo, às vezes, até aquilo que tinham antes. Então, são pontos importantes para os irmãos aplicarem aos alunos em sala de aula. Então, há, de fato, esse desejo de voltar, há uma dificuldade imposta por Labão para que ele volte, e isso acaba gerando uma frustração de Jacó, a ponto de ele decidir, então, sair, conversar com as suas esposas, e elas concordam em ir embora, inclusive reclamam de não terem recebido nada, né, nenhuma bênção do seu pai, né? Parece que Labão estava usufruindo de tudo, inclusive da parte da herança das filhas. Então elas percebem também esse erro, né, na vida do pai delas, de não as abençoar e não terem dado nada para elas. Isso faz com que elas se coloquem ao lado de Jacó para retornar. E Jacó, portanto, o texto deixa claro que nos mostra que ele foge, ele aproveita o momento em que Labão se desloca com os seus servos, e ele ali
sai com a sua família, com os seus pertences. Fato é que Jacó não levou nada de Labão, né? Não pegou nada dele. Isso é muito importante. O que ele levou era dele e ele tinha trabalhado por isso. Ele tinha conquistado e sido abençoado por Deus para ter tudo o que ele tinha. Mas isso não é bem visto por Labão, né? Labão sai o encalço de Jacó com o intuito de lhe fazer mal, e nós vemos no texto bíblico que Deus, né, repreende Labão, tem um encontro ali com Labão, né, em sonhos fala com ele e diz para que ele não fizesse nada contra Jacó, né, não fizesse nenhum mal a ele, e, e o texto termina com Jacó e Labão fazendo uma aliança, colocam ali um monumento de pedras, e daquele monumento eles dizem: nem eu volto a partir desse monumento para lhe fazer algum mal, e nem você passa para cá para me fazer algum mal. Eles fazem ali um acordo, né? Há um episódio do furto de alguns ídolos por parte de Raquel, né? E talvez alguém possa perguntar isso. Realmente, Labão não servia ao mesmo Deus de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó, ele tinha outros deuses. Raquel ainda tinha um certo apego a essa religião, via nesses deuses ainda um tipo de amuleto, ou algum tipo de herança familiar, né? Então, os teólogos, historiadores vão se dividir um pouco a respeito disso, mas fato é que ela leva esses deuses, esconde, né? O pai não encontra. Algo importante também, pastor Kleber, é que Jacó faz até uma dá uma sentença até arriscada, né? Ou seja, com quem você encontrar pode tirar a vida, né? Então imagine, estava com a amada dele, com a esposa amada dele, né? Então é muito interessante a gente trabalhar essa questão de palavras precipitadas, juramentos precipitados, votos precipitados, né? Isso aconteceu com Jefté também, que falou isso precipitadamente com relação e acabou tendo que a sua filha sofrer a pena disso. Então, Jacó, ele estava tão certo de que não tinha pego, mas se esqueceu das esposas, se esqueceu ali dos filhos, né? E fala algo arriscado, não sabemos se é apenas uma força de expressão falar aquilo ali, mas fato é que ele falou, e o sogro não encontrou, né? Não encontrou esses deuses, mas são vários pormenores que nós encontramos no texto bíblico que o professor vai ter como enriquecer e ser direcionado por Deus nas aplicações. E nesse retorno, que não seria apenas um retorno para Canaã, mas seria um retorno para se encontrar com o irmão ferido, que isso aí vai ser para a gente estudar na próxima lição, né? Então, Jacó ainda tinha muita coisa pela frente, né? Encarar o seu passado, né? E antes dele encarar o seu passado, como Jacó, que era se encontrar com Esaú, né? Alguém que ele tinha ferido, tinha enganado, né? E que tinha feito esse mal e precisava encontrar. Mas antes disso, antes dele se encontrar com Esaú, né, pastor Kleber, Deus marca um encontro com ele, né? E aí a gente entra para o tópico 3, que é esse encontro do Val de Jaboque. Antes de Esaú, Deus disse: não, eu preciso ainda ter uma conversa com você, não é isso, pastor? É verdade, essa é uma passagem muito marcante, não é? Porque é de fato um encontro pessoal de Deus, uma luta pessoal de Deus, podemos dizer assim, como nós não temos registro em outras passagens, né? Alguém agarrar com o anjo, o que só reforça também aquela característica de Jacó como uma pessoa muito forte, muito determinada, né? Não é todo mundo que tem coragem de pegar o anjo pelo meio e chamar para uma luta de corpo a corpo. É algo realmente que mostra essa característica de Jacó. Porém, aqui nós vemos que, além de toda estratégia, Jacó percebe que não conseguiria resolver isso senão dependendo de Deus. E aí Jacó vai para o Val de Jaboque, sozinho com Deus, para buscar a Deus, né? O que é para nós uma grande lição. Há momentos que somente
na solidão com Deus, nós podemos lutar pela nossa família, lutar pelas nossas situações que estão além da nossa força, o que vai trazer aqui uma demonstração dessa dependência de Deus que a que Jacó é levado, né? Inclusive o fato de ser ferido, machucado, é, em vez de sair de lá mais forte, ele sai mancando, né? Mas é interessante que o texto diz, aliás, o próprio anjo declara que ele lutou e venceu. O que nos leva a pensar que só vencemos quando lutamos com Deus, quando na realidade nos rendemos, né? Quando nós nos rendemos, é que nós vencemos, e isso deve nos levar a refletir exatamente sobre a nossa dependência, a nossa entrega, a momentos que Deus nos leva a termos esse quebrantamento para tirar a nossa força própria, às vezes para tirar nosso orgulho, né? E é um encontro muito marcante, porque Jacó passou anos lutando contra homens para ser abençoado. Desde lá, o seu irmão e seu tio, ele luta contra eles para ser abençoado. Mas toda a vida isso resultou em fugas, em relacionamentos quebrados, e agora Jacó decidiu não fugir mais, mas encarar Deus face a face, e descobriu que a maior luta que ele tinha realmente não era com os homens, mas com Deus. E lutando com Deus, ele sai dali vencedor e transformado, né? É importante a gente lembrar e destacar que é um processo. Jacó não chegou em Jaboque exatamente como ele tinha saído 20 anos antes. Ele é moldado ao longo desse tempo, né? A gente não pode olhar apenas o Val de Jaboque como um elemento de transformação, porque Deus já vinha moldando o caráter dele em todo o tempo. Porém, ali é um momento realmente de um encontro especial com Deus. O pastor Linaldo, ele nos fala aqui de pessoas até que nunca experimentaram um verdadeiro relacionamento com Deus, mas aqui é importante o professor também destacar a diferença entre Jacó e seu encontro com Deus e na nova aliança o encontro que nós temos com Deus, onde há uma mudança de fato de caráter a partir de dentro, né? Somos regenerados, somos feitos novas criaturas, filhos de Deus, somos perdoados, regenerados, quer dizer que agora não estamos mais dominados pelo pecado, mas libertos pela graça. Então há um paralelo, porém não há em Jacó uma regeneração, há um encontro com Deus, marcante, tocante, não é? Mas quando nós temos um encontro com Jesus, ali também Deus pode ser visto como uma cristofania, né? Porque é assim que vemos o anjo do Senhor no Antigo Testamento, uma aparição da segunda pessoa da Trindade, não do Pai. Porém, no nosso caso, na nova aliança, há uma regeneração, uma mudança completa. Mas a grande lição aqui é que nós, muitas vezes, precisamos buscar a Deus e nos deixar moldar para termos a transformação, a mudança e às vezes até a dor que cura, né? Deus ferir nosso orgulho, nossa autossuficiência para nos levar realmente a uma dependência real dele. Então, aqui há um final da jornada, né? Começou lá com engano, mas depois veio o processo, agora o quebrantamento, e o dia novo nasce com um novo homem saindo da presença de Deus, o que foi determinante para a restante da vida de Jacó e a sua descendência. E o professor pode aqui também trabalhar, né, momentos que temos
encontros marcantes ou situações que Deus nos leva a termos momentos que mudam de fato a nossa vida. E o maior deles é o encontro com Jesus, quando nós somos feitos novas criaturas, e é um ponto importante, então, para o professor falar. Muito cuidado para não ultrapassar o Val de Jaboque, fique do lado de cá, porque ainda tem uma lição sobre o reencontro com o irmão e tal. Então, professor, explorar bem esses tópicos que já são muitos e aqui trazer as aplicações finais dessa lição tão importante. Muito bem, pastor Kleber. Nós temos, de fato, riquíssimos ensinamentos, né, e aplicações. Eu acho que esse é a grande tônica que a gente sempre tem trabalhado aqui, é como o professor vai aplicar, né, a vida do aluno, né, a sua caminhada com Deus, né, mostrando que realmente o que fez a diferença na vida desses homens, desses patriarcas, foi a presença de Deus, foi a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Eram homens com falhas, com dificuldades, com problemas, com conflitos, né? A gente vê os heróis da fé e muitas das vezes fazemos deles umas figuras, né, inatingíveis, inalcançáveis. Parece que eram homens e mulheres acima de nós, da nossa humanidade. E, na verdade, eram homens e mulheres que foram alcançados pela graça de Deus em sua caminhada. Meus irmãos, nós chegamos, portanto, ao final dessa síntese da lição de número 11, que cada professor possa, portanto, saber conduzir a aula com a graça de Deus, buscando os subsídios além desse podcast. Temos boas fontes na internet, bons livros, boas bibliografias. A conclusão nos leva, portanto, a dizer que Jacó teve muitos momentos difíceis em sua vida. No entanto, um dos piores momentos foi quando ele enganou seu pai. Esaú prometeu matá-lo e ele teve que fugir e morar com seu tio Labão. Na casa de seu tio, trabalhou muito e foi enganado e invejado. Então o Senhor colocou em seu coração o desejo de retornar à sua terra, mas a saída da casa de seu tio não foi nada fácil, nem foi fácil o reencontro com seu irmão Esaú. Mas tudo de fato começa a mudar, né? A vida de Jacó teve várias mudanças, mas de fato esse val de Jaboque é o momento em que Jacó ele passa a viver, né, como Israel, como um homem chamado para viver uma aliança, um propósito com Deus. Eu acho que isso é maravilhoso e que nós possamos aprender com esse patriarca que Deus também nos chama, né, apesar dos nossos passados, das nossas falhas, dos nossos conflitos, Deus nos chama a uma nova vida, a uma nova caminhada, né, marcada pelo encontro por Ele. Pastor Kleber, muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco, por sua disposição. Nós agradecemos também ao apoio do nosso pastor Abidênego, aqui do campo de Parnamirim, e ao incentivo que ele tem dado aos líderes, aos professores da Escola Bíblica Dominical, aos nossos pastores e obreiros. Meus amados irmãos, professores, superintendentes, alunos da nossa Escola Bíblica Dominical, nós agradecemos a cada um de vocês por estarem conosco nesse momento e nesse trimestre, e até o próximo, né, se Deus assim nos permitir, nos der essa rica oportunidade. Eu vou pedir ao pastor Kleber para fazer essa oração, nos abençoando, e logo em seguida estaremos, então, concluindo aqui essa transmissão. Amém. Uma alegria estar aqui, mais um podcast, que o professor possa conduzir essa lição. Acho que a frase final é: ninguém é tão difícil que Deus não possa mudá-lo, né? Jacó é um exemplo disso. Louvamos a Deus por esta oportunidade e vamos orar. Amado Pai, obrigado por podermos aqui estar aprendendo, trazendo essas lições preciosas ao coração e compartilhando com os teus servos que irão aqui tomar também estes subsídios para as suas aulas. Que o Senhor nos ajude, abençoe cada professor, por teu Espírito Santo conduza estas aulas, nos dê sabedoria e graça para aplicarmos as preciosas lições e os princípios que aqui encontramos e que possamos viver de acordo
com aquilo que aprendemos, para que o teu nome seja glorificado na nossa vida e possamos cada dia testemunhar da tua graça, muito acima das nossas fraquezas e limitações, e que nos conduz a um novo tempo em Cristo. Assim, abençoa cada um dos teus servos e glorifica o teu nome em nossa vida. Nós te oramos por tudo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor e até a próxima. Pastor Kleber, paz do Senhor A e paz do até a Senhor. próxima.